Em geral, a gente acha também, a gente tem uma visão um pouco utópica, né, um pouco romântica da guerra colonial, né? A gente acha que foi a guerra de libertação das independências desses países, etc. E a gente acha que é Portugal contra os países africanos. Mas a gente esquece das discrepâncias, das diferenças, dos conflitos internos desses países, né? São sociedades divididas por vários fatores também. Não é à toa que todos os países africanos que foram colônias de Portugal, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde menos, mas São Tomé, passaram por guerras, né? Guerras civis depois da guerra de descolonização, então tornam-se independentes e entram imediatamente em conflito civil, ou quase imediatamente, por causa das questões internas, né? São sociedades muito dilaceradas e o motivo desse dilaceramento não é apenas a própria estrutura dessas sociedades, que é uma estrutura heterogênea em termos de etnias, em termos de religião, de línguas, etc., mas é também resultado do processo colonial, do modelo de processo colonial do século XX em África. Porque além disso tudo, dessas diferenças internas, que já não são históricas, né? A gente tem notícia, não é que todos os negros são bonzinhos porque são negros e africanos, né? Ou enfim, dizendo de uma maneira muito, muito banal, mas assim, a gente tem notícia de que há famílias desde dos séculos XVIII e XIX, famílias locais que têm colaboração com o governo português, são famílias de traficantes de escravos, que traficam escravos de etnias diferentes, enriqueceram dessa maneira, né? Uma burguesia local, vamos dizer assim. Então, fora a questão histórica, a gente tem um impacto do modelo de colonização português no século XX, que foi um modelo de cunho assimilacionista. Então, para melhor dominar, vamos dizer assim, ao longo do século XX, o governo salazarista aplicou deliberadamente, a Phyllis fala bastante disso, esse modelo assimilacionista, ou seja, pessoas locais, né, população local, parcelas da sociedade local, que deliberadamente colaborassem com os portugueses, vamos dizer assim, ao longo do século XX, de 30 até 70, né, 75, que deliberadamente colaborassem com os portugueses, eram considerados assimilados. Então, se vestiam como brancos, professavam religião dos brancos, frequentavam escolas portuguesas, etc., e tinham vantagens na sociedade colonial em relação às outras parcelas da população. Então, ganhavam mais, ocupavam postos governamentais, etc., etc. Essa política assimilacionista também acaba causando fraturas sociais quase que irremediáveis e internas, né? Então, isso também está na base das guerras civis que vieram depois. Então, vocês imaginem a dimensão dos conflitos, não é? E imaginem isso no começo da década de 80, quando o Salvato Trigo estava escrevendo esse texto. Então, se o trauma é ainda visível hoje, né? A gente anda em Portugal e ouve, né? Já presenciei várias vezes atitudes de absoluto preconceito em relação a africanos em Portugal, desde simplesmente desconsiderarem a presença da pessoa em locais de comércio, até falas preconceituosas mesmo. Em 2012 a gente estava num táxi, os táxis, é bom da gente escutá-los assim, para a gente entender um pouco o que se passa, né, no senso comum da sociedade, em Portugal principalmente. Ele dizia assim para a gente, porque agora Angola, é verdade mesmo, Angola enriquece muito, como eu já falei para vocês, cresce a uma velocidade absurda anualmente, e tem muito dinheiro, né? Não todos, os endinheirados de Angola têm muito dinheiro, muito mais do que os endinheirados de Portugal, e agora diz-se em Portugal que os angolanos estão comprando Portugal, e é verdade, até nos serviços básicos. Então, esse motorista de táxi estava falando para uma de nós, uma das professoras, nós estávamos juntos, dizendo que eles tinham perdido a África para os pretos e que agora os pretos estavam comprando Portugal. Né? Esse é o tipo de fala corrente lá. Né? Então, se esse trauma era assim hoje, ou é assim hoje, imaginem logo após
as independências, com todo o processo social e econômico que ocorreu com esse acontecimento. Tá? Então, a postura do Eduardo Lourenço, né, a posição dele, as colocações são um pouco heterodoxas, com essa questão da psicanálise de um povo, mas ele tem um certo sentido. Né? Eu acho que tem um certo sentido isso que ele fala. Um texto também, uma outra referência bacana para vocês, se vocês quiserem, não sei se entender melhor, não é um texto teórico, mas é um texto de experiência, né? Um autor português que fala muito do processo de descolonização, até porque participou dele como soldado, foi lutar na guerra colonial, é o Antônio Lobo Antunes. Já ouviram falar dele? Então, o Lobo Antunes é um dos maiores prosadores, dos maiores romancistas portugueses contemporâneos, ainda vivo. Ele é ressentido, ele também é um ressentido, hein? Coitado. Ou pelo menos as más línguas dizem que é, né? Diz o Lobo Antunes que ele deveria ter ganhado o Nobel e não o Saramago, né? A competição é lá entre eles. E dizem também as más línguas que ele é uma pessoa difícil, de difícil trato, de difícil convivência, etc. Alguém já leu alguma coisa dele? Ninguém? Nossa, que pena. Ele é um excelente romancista. Em geral, nos cursos de africana se lê Os Cus de Judas, que é o segundo romance do Lobo Antunes. Não é o primeiro, mas foi o primeiro que realmente... o primeiro é Memória de Elefante. Mas Os Cus de Judas é um romance que é bastante lido nas disciplinas de africanas também, porque é um romance que trata especificamente da guerra colonial, dos traumas de guerra. O Lobo Antunes, ele é... Então, vou colocar aqui a referência. Esse talvez seja o mais conhecido, né? O Lobo Antunes era psiquiatra e foi convocado como médico na Guerra Colonial. Então, ele lutou pelo exército português na Guerra Colonial. Ele esteve em Angola, presente na guerra. Né? Angola, Cus de Judas, tá? É essa a referência geográfica. Tá? Depois, ele voltou a Portugal, clinicou, começou a escrever e hoje, depois, escreve muito, muito prolífico, um escritor que escreve bastante. E depois passou a viver de literatura, enfim. Eu conheço o irmão dele, o João Lobo Antunes, são todos escritores, todos eles escrevem, são todos médicos e todos escritores. Mas enfim, o que é importante saber do Lobo Antunes então é isso, né? Que ele foi um português que atuou do lado português na Guerra de Descolonização e começa a pensar nessa nova realidade africana por esse viés, por esse lado, de uma perspectiva bastante fraturada, bastante sofrida, né? A respeito disso, e ele tem um romance que eu considero um dos melhores, é um dos menores e um dos melhores do Lobo Antunes, que se chama As Naus. Por que ele é importante nisso que eu estou falando para vocês agora, esse romance? Ele é um romance que fala dos retornados. Tá? Existe muita literatura de retornado em Portugal, inclusive hoje. Se a gente vai a uma livraria portuguesa, tem assim... um monte de livros que falam de África sobre a perspectiva dos retornados, um monte de filme que fala de África sobre a perspectiva dos retornados. Mas esse romance é primoroso por quê? Porque o romance se localiza, né, do ponto de vista temporal, justamente no momento desse retorno, após as independências, logo após as independências, e começa a focalizar a vida desses colonos que foram voltando das colônias dentro de Portugal. E o que é mais legal nesse romance do Lobo Antunes? É que, de um ponto de vista absolutamente criativo, os retornados que voltam a Portugal depois das independências não são quaisquer retornados. São os grandes personagens da história de Portugal. Então é Camões que volta de África, é Diogo Cão que volta de África, enfim, vários personagens navegadores que voltam de África sem conseguir encontrar um lugar de retorno. Né? A figura do Camões é muito interessante porque ele volta carregando os ossos do pai que morreu em África, numa caixa. E a caixa vai diminuindo de tamanho porque ele não tem onde colocar os ossos do pai, e vai diminuindo, e ele tem que carregar os ossos do pai para cima e para baixo
porque ele não tem onde colocar isso que restou da tradição, ou da vida dele, ou do passado dele, em lugar nenhum. Né? E um virou cafetão, o outro faz biscate. Todos esses grandes personagens nobres da história portuguesa retornam sem haver um lugar de retorno para eles. Então é um romance muito interessante para a gente compreender um pouco o que foi essa questão do retornado, o que foi essa questão das perdas das colônias portuguesas para Portugal. Tá? E que, sem dúvida nenhuma, foram resultado, né, foram do impacto dos modelos de colonização que foram levados a cabo por Portugal em África ao longo do século XX, muito diferente dos nossos, com certeza. Tá? Então é importante a gente ter a noção dessas diferenças também. Então vamos discutir agora então um pouquinho o próprio texto do Salvato Trigo. Vou começar do lado de cá, acho que é melhor. Então vamos lá, Tatiane. O Salvato Trigo, ele dividiu o texto dele basicamente em 3 partes. Primeiro a gente começa com a questão do rigor conceitual. Ele diz que há uma necessidade de uma terminologia coerente nesse âmbito dos estudos literários. Por dois motivos que ele elenca, porque essa falta dessa terminologia, ela prejudica prejudica a literatura comparada do ponto de vista metodológico e também com relação à credibilidade. Já tinha uma questão do preconceito linguístico, sobretudo, com relação a a teoria, né, a teoria literária, que a falta desse rigor conceitual, dessa terminologia própria, poderia esses 2 problemas principais. Em parte, começa citando, né, para mostrar essa problemática, citando Genete, quando ele e o Luiz Marinho, eles tinham manejado de forma diferente dois conceitos, por exemplo. O que para o Genete era hipotexto, para o Luiz Marinho era arquitexto. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, porque aí a gente começa a esmiuçar um pouco isso. Aí a gente entra no Genet, que é mais detalhado. Né? Primeira coisa importante a gente perceber nesse texto, qual era a reclamação do Wellek? Lembra? A reclamação do Wellek era: não existe, ou melhor, existe, mas nós precisamos modificar a epistemologia do método literário comparatista. Então, a reclamação do Wellek é assim: o que tem até aqui não está valendo mais. A gente precisa modificar epistemologicamente, que significa modificar o objeto que a gente quer focalizar e o método que a gente vai usar para focalizar esse objeto. O que faz o Salvato Trigo? Ele vai tentar fazer exatamente isso. Ele está focalizando um novo objeto, que o título já diz. Eu estou querendo fazer um comparatismo entre literaturas de mesma língua, afro-luso-brasileira. Isso é um novo objeto. Se vocês se lembrarem do que a gente falou, não se poderia, segundo o método clássico da literatura comparada, comparar textos de mesma língua. Novo objeto diante de uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? A independência dos países africanos de língua portuguesa. Até então, pessoal, a gente não tem noção que nós nos tornamos ex-colônias de Portugal há muito mais tempo, né? Mas até então não se chamava literatura angolana, moçambicana, etc., de angolana, moçambicana, etc., porque não havia Angola e Moçambique, era tudo literatura de expressão portuguesa, literatura portuguesa, portanto, tá? Parênteses, por isso que o pessoal, lembra que eu falei na aula passada que o pessoal da nossa área odeia a palavra influência, então vocês já tiraram do cardápio? A segunda palavra que é meio complicada para nós é uma que estava aqui, ó, é lusófono, tá? Vocês podem perceber que nós evitamos falar em literatura lusófona, mas no entanto quem faz literatura colonial de ex-colônias de França fala em literatura francófona ou literatura anglófona. Se vocês forem para o departamento de modernas, vocês vão escutar bastante isso. Tá? Por quê? Porque a questão da lusofonia, da francofonia, da anglofonia é uma questão complicada também. Até que ponto é a mesma língua, em primeiro lugar?
não é? São culturas diferentes e línguas impactadas por essas culturas diferentes também, embora tenham a mesma base, né? Segunda coisa, até que ponto você pode afirmar a predominância, ou deve afirmar a predominância do luso, do franco, do anglo nessas fonias, né? Então e falar em expressão portuguesa, então é o pior dos piores, né? Mas era assim que se chamavam as literaturas feitas em África até então, literaturas africanas de expressão portuguesa, tá? Então tentem evitar e tentem tomar consciência disso, para evitarem usar conceitos que têm implicações ideológicas, tá? A gente prefere falar de língua portuguesa, né? Literaturas africanas de língua portuguesa. Pois é, então, é um novo objeto, as tais literaturas africanas de língua portuguesa, porque afinal de contas esses países deixam de ser Portugal e passam a ser independentes, tá? E aí ele vai tentar afirmar ou postular uma nova metodologia para isso, quer dizer, se a literatura comparada tradicional não abarca esse tipo de objeto, eu tenho que ver que tipo de teoria me fundamenta. E é isso que ele vai tentar fazer. Por isso que ele fala da questão do rigor conceitual, né, de uma credibilidade que é preciso dar à questão desse tipo de estudo, que é novo nesse momento, e se refere a essa velha rixa, né, entre a linguística e os estudos literários, porque dizem, né, os linguistas, né, em geral, dizem que a linguística é ciência, eu até vou apagar aqui, e que os estudos literários muitas vezes são mera impressão, né? Dizem as más línguas, né? Então, o Salvato Trigo está tentando desconstruir um pouco essa questão também, dizendo que, obviamente, a linguística pode ser considerada uma ciência mais empírica, porque ela trabalha com o objeto empírico da linguagem, portanto, pode trabalhar com quantidades, pode trabalhar com pesquisa de campo, etc. e tal, mas que isso não desmerece a credibilidade dos estudos literários enquanto forma de conhecimento. Pode não ser uma forma de conhecimento que corresponda à ciência empírica, mas também tem que ter uma epistemologia, ou seja, um objeto e um método adequados, definidos, explícitos, rigor conceitual. Ele Tá? que a pragmática tenta aproximar à medida que usa a linguagem até como um instrumento mediador da ciência dos exatas. Uhum. Então, o professor Benjamin costuma afirmar sempre isso e cada vez mais, principalmente agora nesse campo, né, que a gente tem desenvolvido da literatura com a medicina, e a gente está muito mais radicalmente nessa dicotomia, né? Porque eles dizem que literatura não é ciência, né? E a gente tem que afirmar a pertinência do método literário como um método de conhecimento para eles, que é muito difícil, né? O médico, o Dr. Carlos Eduardo, que trabalha comigo, ele sempre diz que a gente tem um pé em duas canoas. Na verdade, não são duas canoas, é um transatlântico, que é a ciência, né? A biociência, e uma canoa, que é o método literário, que foi sendo relegado, né, para lá, mas a canoa tem muito mais flexibilidade do que o transatlântico, e o transatlântico, quando afunda, é Titanic na certa, né? Vamos ver. Um furinho dá jeito, né? Ou quase, tá? Mas, de qualquer maneira, o professor Benjamin, como eu ia dizendo, afirma sempre que a literatura é uma forma subjetiva de conhecimento do mundo. Tá? E como forma de conhecimento, ela tem que ter, sim, rigor conceitual no seu método e no seu objeto, né? Por que não? Tá? Nós não somos meros impressionistas, né? Bom, então é isso que o Salvato Trigo está tentando fazer, estabelecer um novo método comparatista para abarcar o estudo desse novo objeto.